Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Dando continuidade ao nosso conteúdo aqui, né, do segundo bimestre, livro 3, página 9. Nós vamos falar um pouco sobre equação de segundo grau. Vocês já viram bastante isso, a gente falou sobre equação de primeiro grau na outra aula, né? Hoje nós vamos estar falando de equação do segundo grau. É uma matéria que vocês já viram no nono, mas a gente vai retomar ela passo a passo, bem direitinho aí, para que a gente possa fazer bem feito aí essa parte da matéria da equação do segundo grau. Na equação do primeiro grau, nós simplesmente isolávamos o x, né? Isolava o x e dava lá o resultado dele. Na equação do segundo grau, existem algumas outras maneiras de fazer. Tá? Então, nós vamos fazer, tem a fórmula da resolução, que o pessoal chama de fórmula de Bhaskara, tem o cálculo por soma e produto, tá? Tem alguns métodos que as equações incompletas podem ser feitas de outras maneiras, mas vamos ver todas as maneiras possíveis aí. Ok? Vamos compartilhar o livro. E no livro ele começa com um exemplo que não tem a ver assim com a matéria, mas ele usou o exemplo do número de ouro. Tá? Então, ó, ele coloca a equação polinomial do segundo grau. E ele coloca um exemplo, né, do que é esse número de ouro, chamado com a letra φ, um valor aproximado de 1,618, que é chamado retângulo de ouro. É um número que está em várias partes da natureza. Mas a matéria em si não tem a ver com isso, tá bom? É só um exemplo que o livro quis colocar. A matéria que nós vamos ver tem a ver com isso aqui. Ele fez essa resolução aí, e aí ele caiu nessa equação, ó. X ao quadrado menos x menos 1 igual a zero, ok? Então, isso, no exemplo que ele dá no livro, termina caindo em uma equação do segundo grau, que tem essa cara aqui, ó. Então, a equação do segundo grau, ela tem essa característica. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O a é o coeficiente numérico do x ao quadrado, o b é o coeficiente numérico do x, e o c é o termo livre, é o termo independente que não tem nenhuma conexão com o x. E aqui é a fórmula, conhecida como fórmula de Bhaskara, ou fórmula da resolução do segundo grau. Aqui é delta, que é chamado de discriminante. O delta vai definir a quantidade de respostas que vai ter, duas, uma ou até mesmo nenhuma. Então, o importante é saber quem é o A, o B e o C, tá vendo? Usando os valores dos coeficientes A, B e C, você joga na fórmula. Aqui nesse caso, o A vale 1, ó, é 1x ao quadrado. O B vale menos 1, porque é menos x, aqui tem um 1. E o C também vale menos 1. Substituindo na fórmula, né, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 1. 4a e c. Desenvolve. Delta deu 5. Jogando na segunda fórmula, menos b, menos com menos 1 vai dar mais 1. Mais ou menos a raiz de 5, raiz de delta, sobre 2. Aí vai dar uma raiz irracional nesse caso, tá? Deu 1 mais raiz de 5 sobre 2. Pegou só a parte positiva, porque era um segmento, né? uma medida. Por se tratar de uma medida, a medida não pode ser negativa. O número de ouro é sempre um número positivo. Ok? A gente vai ver mais alguns exemplos. Isso só para a gente relembrar aí o que é uma equação de segundo grau. Ele começa falando do discriminante. Esse discriminante é o delta. Ele que vai definir a quantidade de resposta ou a quantidade de raízes, tá? Então, aqui, ó, para uma equação de segundo grau, definida no universo dos números reais, o valor delta pode ser discriminante de 3 casos distintos. Quando delta é maior que zero, quando delta é positivo,
nós vamos ter duas raízes reais e distintas. Quando delta for igual a zero, vamos ter duas raízes reais iguais, ou seja, só uma resposta, porque vai ter duas respostas iguais, significa que tem uma resposta. E quando delta é negativo, delta é menor que zero, não possui raízes reais, porque não dá para tirar a raiz quadrada de um número negativo. Ou seja, quando for resolver uma equação de segundo grau, começa sempre pelo delta. E ele dá esse exemplo. X ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. Esse exemplo eu vou fazer passo a passo aqui. Vou abrir aqui o Jamboard, que é a nossa lousa virtual. Então, vou abrir aqui a lousa para explicar passo a passo aí, e a gente vai vendo passo a passo como resolver as equações do segundo grau. Vou criar um novo aqui. Então, aqui é uma tela para a gente poder escrever. Ó, a equação que ele colocou é essa daqui, ó. X ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. Então, vamos resolver essa equação aqui. X ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. Então, aqui, pessoal, a coisa mais importante é vocês saberem quem é o A, quem é o B e quem é o C. Nessa equação, ó, eu tenho o A valendo 1. Ah, mas não aparece o número 1. É que quando a gente não põe nenhum número na frente do x ao quadrado, é porque vale 1. O 1x ao quadrado é o próprio x ao quadrado, né? Então, quando não tem nenhum número, é porque vale 1, tá bom? O B vale menos 4, o sinal vem junto, tá? Porque o sinal faz parte do número, não é uma conta de menos, e sim é o número menos 4, tá? Então, aqui, menos 4. E o C vale menos 5. Então, isso é muito importante saber quem é o A, quem é o B e quem é o C, porque senão você não consegue jogar na fórmula. Ah, ó, a cara da equação, né, o jeitão dela assim é A x ao quadrado mais bx. Essa é a característica de uma equação de segundo grau, ok? Mais c é igual a zero. Ok? Então, ó, o A é quem está com o x ao quadrado, o B é quem está com o x, e o C é quem está livre do x aqui, que é o número menos 5. Jogando na fórmula, ó, você vai sempre calcular primeiro o discriminante. Delta é igual a B ao quadrado, essa é a fórmula, B ao quadrado menos 4 AC, multiplicando aqui. Vou colocar aqui na frente, trocando as letrinhas pelos números. Então, trocando as letras pelos números, eu vou ter o que aqui? B ao quadrado menos 4 ao quadrado. Coloca sempre o menos, os números negativos entre parênteses, para você não errar a regrinha de sinal. Então, B ao quadrado menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale menos 5. Também vou colocar entre parênteses, para não errar a regra de sinal. Ok? Fazendo as contas, delta é igual
Menos 4 ao quadrado, quando todo número é elevado ao quadrado, fica positivo, tá? 4 vezes 4, que dá 16. E aqui na regrinha de sinal, ó, menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Por isso que foi para tomar cuidado com a regra de sinal. Ó. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 5 dá mais 20. Delta deu 36. Continuando aqui o cálculo, calcular o valor de x, que é o que a gente quer. X é igual a menos b da fórmula, tá? X é igual o oposto de b mais ou menos. Ah, então tem um sinal de mais ou menos? Não, é a raiz positiva e a raiz negativa. Tem duas respostas, lembra? Mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o A. Substitui os valores, substituindo menos B, vai ficar menos 4. Lembra que o B vale menos 4? Vai ficar o oposto de menos 4, vai entrar como positivo, 4. Sempre troca o lugar do B, o sinal do B, na hora de pôr na fórmula. O oposto de B menos com menos 4 vai virar mais 4. Mais ou menos a raiz de delta, 36. Qual a raiz de 36? 6. Sobre 2 vezes o A, que vale 1. 2 vezes 1, 2. Nesse ponto, você vai quebrar em duas continhas. Tá? Vai ter a resposta do positivo e do negativo. Então, vai ficar x1, ou x', né? É igual. O primeiro x, pega a parte positiva. 4 mais 6, 10. 10. Deixa eu arrumar aqui. Então, vai ficar 10 dividido por 2. 4 mais 6 dá 10. 10 dividido por 2, 5. Já achei a primeira resposta. Falta achar a segunda, que a gente chama de x2 ou x duas linhas, né? Tanto faz. Vai ficar 4 menos 6. Eu tenho 4, só que eu devo 6. Dá menos 2. Menos 2 sobre 2, que vai dar menos 1. Ok? Então, a resposta, x vale 5 ou x vale menos 1. Eu acho que vocês lembram, né? Deve ter feito bastante o ano passado isso. Mas a gente vai estar revendo aí as fórmulas da resolução. Ok? Então, o importante é saber quem é o A, o B e o C e jogar na fórmula. Nessa daqui deu 5 e 1. O segundo exemplo, né, ó, ele coloca já o valor de K. Vamos determinar os valores de K para os quais a equação não possua raízes reais. Ou seja, delta menor que zero. Ele transforma numa inequação do primeiro grau. Isso a gente vai ver com calma mais para frente, mas vamos ver aí como que for inequação. Tem um capítulo só falando sobre inequações mais para frente. Mas já que ele colocou aqui, eu quero delta menor que zero. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. O C é a letra K. Ficou 4 menos 4K é menor que zero. Isolando a letra K, K maior que 1. Então, ele transformou a equação de segundo grau em uma inequação do primeiro grau. Tem também a maneira de você achar as raízes usando a ideia de soma e produto, chamado também de cálculo mental, tá? É uma generalização com soma e produto aqui, e ele chega nessa fórmula, ó. A soma das raízes vai dar o oposto de B,
dividido por A. A gente só faz isso quando A vale 1, tá? Fica o oposto de B, só porque o A vale 1 não coloca. E a multiplicação é o C sem trocar sinal. Então, troca o sinal do B, não troca o sinal do C. Isso a gente monta um quebra-cabeça para resolver a soma e produto. Se não conseguir soma e produto, joga na fórmula de Bhaskara. Tá? Não são todas que dá para fazer por soma e produto. Nessa daqui, ó, 3x² menos 2x mais 10 igual a zero, a gente nem tenta fazer por soma e produto. Não vale a pena, porque tem que achar soma e produto com números, frações, ó, frações. No caso aqui, ó, ele nem colocou, a gente nem perde tempo, joga na fórmula de Bhaskara. Isso a gente vai ver numa aula online, como fazer soma e produto passo a passo. Eu vou passar vários exemplos ensinando para vocês. E a forma fatorada, que também traz aqui no livro, é uma maneira que a gente não usa mais, por ter a fórmula. Então, antes, quando não existia a fórmula, todos os matemáticos faziam desse jeito aqui, pela forma fatorada. Isso não é mais feito hoje em dia. Hoje nós usamos a maneira da fórmula da resolução, ok? E aí ele passa aqui, ó, resolve pela fórmula e depois escreve na forma fatorada. Então, isso aqui não é necessário também. A gente vai ver que não usa. O livro até passa aqui, porque era uma coisa que usava antigamente, mas hoje em dia a gente usa a resolução pela fórmula. E aí tem alguns exemplos aqui. Esses exemplos eu vou querer fazer junto com vocês. Então, nós vamos fazer passo a passo esses exemplos. É uma matéria muito importante para simplesmente eu falar aqui na aula online e achar que vocês não vão entender tudo. Então, aqui nós vamos fazer não na videoaula, mas sim na aula online, para a gente poder ver os exemplos e aí fazer os exercícios e tirando a dúvida de vocês. Então, esse vídeo de hoje foi mais para vocês lembrarem o que é a equação de segundo grau. Tá? A ideia é essa, trazer lá para a memória o que é a equação de segundo grau, e como ela tem várias maneiras de se resolver, eu acho melhor numa aula online a gente ver as diversas maneiras, alguns exemplos, com vocês interagindo, tirando dúvida, para que vocês possam realmente, efetivamente, estar aprendendo alguma coisa, não só uma aula gravada. Bom, é isso aí por hoje, gente. Pensem aí que a equação de segundo grau a gente vai ver bastante. Então, qualquer dúvida, entra no Meet, tira a dúvida, não vai ter exercício para fazer ainda. Eu vou pedir os exercícios só depois que a gente fizer uma aula online para poder enriquecer esse conteúdo. Tá bom? Muito obrigado e bons estudos.